Amados irmãos, paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria ter a tua companhia, a tua presença nessa pré-aula da nossa lição Discipulado Família Cristã, né? Lição de número 3, Aliança no Casamento, um pacto para toda a vida. E como vocês já estão nos acompanhando, essa lição é utilizada nos grupos de discipulado, é utilizada também nos grupos de casais e agora, especificamente, também na Escola Bíblica Dominical. E nós queremos, então, dar um apoio aqui para os professores que fazem parte aí do nosso hall de professores aqui da IEAD, bem como em todo o Brasil, que estão utilizando a lição Discipulado Família Cristã nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar hoje sobre o importante tema da aliança no casamento. Casamento como uma aliança, ou seja, um pacto para toda a vida. E as estatísticas, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, um ano antes de ser editado a primeira versão dessa lição, informou que o número de casamentos no Brasil aumentou, mas, consequentemente, aumentou o número de divórcios. E a última estatística que nós temos hoje, no ano 2020, é a estatística de 2017 e 2018. Na comparação do ano de 2017 com 2018, o IBGE diz que o número de casamentos reduziu 1,6% do ano anterior. E também o número de divórcios aumentou 3,2%. Ou seja, ainda hoje, mais de 1.090.000 casamentos são realizados. Por outro lado, quase 400.000 divórcios estão sendo realizados. Então, ainda bem maior o número de casamentos que de divórcios, mas dá para ter uma ideia praticamente que cada 3 casamentos no Brasil hoje acabam em divórcio. E um dos maiores motivos para isso é que são uma série de fatores. Nós vemos no âmbito civil, as alterações das leis sobre casamento fizeram com que se tornasse muito fácil, na maioria dos casos, não oneroso, fazer a separação e o divórcio. Então, não demora e não custa nada. E a sociedade aceita com muita facilidade e naturalidade. Por isso, esses costumes mudaram, a desvalorização da família, nesse mundo que nós vivemos, a pós-modernidade, a modernidade líquida, e fez com que também se tornasse mais natural o divórcio. Por outro lado, nós vemos pela palavra de Deus que a principal causa é a falta de conhecimento bíblico, ou, de certa maneira, aqueles que se declaram cristãos, um distanciamento da verdade bíblica de forma deliberada. E as pessoas observam o casamento como apenas um contrato. Então nós vamos analisar nessa lição, importante nós passarmos isso para os nossos alunos, o casamento como um contrato, qual é a implicação dele, e o casamento como uma aliança, qual é a implicação da aliança e por que a aliança deve ser indissolúvel. E nós escolhemos para ser o texto áureo dessa lição, Mateus 19:6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja aqui a ênfase é que Deus ajuntou e, portanto, não há espaço para separação. E a verdade prática é que o casamento pode ser analisado no mínimo sob 2 aspectos: casamento como contrato ou casamento como aliança. Nós temos a leitura bíblica de vários textos, a leitura diária, que vão trazer para nós, então, informações importantíssimas a respeito do casamento. Mateus 2:14, Deus é o ministro da aliança entre o homem e a mulher. Mateus 19:6, o que Deus uniu o homem não pode separar. 1 Coríntios 7:14, o cônjuge crente santifica o que ainda não é crente. Portanto, mesmo se um cristão estiver casado, se converter, casado com uma pessoa não cristã, nada justifica o divórcio.
Além disso, Mateus 19, do 4 ao 6, o casamento é entre homem e mulher, deixar unir e ser uma só carne. Na sexta-feira, Efésios 5 e 21, casar é sujeitar-se um ao outro por Cristo. E para concluir, Colossenses 3, 17, tudo que se faz no casamento seja feito em nome de Jesus. Então esse é o princípio básico. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Portanto, ninguém vai se separar, ninguém vai se divorciar em nome de Jesus, né? É em nome do seu ego, dos seus próprios interesses. Muito bem, nós temos a leitura bíblica em classe, Efésios 5, do 21 ao 28, que mostra os deveres, né, da mulher, do marido, e fala a respeito do casamento, né? E nós vemos também que o professor, ele pode fazer uma dinâmica ao finalizar essa lição. Então aqui é uma sugestão de dinâmica para você. Você pode, no final dessa lição, quando você estiver ministrando, né, fazendo a oração final, ou antes do tópico cumprindo a aliança, você pode pedir para cada cônjuge, para cada irmão que está aí na sua classe escola bíblica, né, segurar a sua aliança e fazer então uma renovação dos seus votos matrimoniais. E diante dessa renovação, o pastor, no caso da igreja, faz a oração pelas alianças e pelos casais que estiverem ali presentes, ou individualmente se a pessoa estiver ali, mas para ela lembrar-se da sua aliança e fazer um compromisso de voltar à aliança e depois colocar essa aliança novamente no seu dedo. Então, basicamente, né, nós temos duas definições de casamento. Casamento como contrato. Como contrato, o casamento ele é um acordo bilateral, ou seja, tem duas pessoas que fazem um acordo. E esse contrato, né, ele é feito diante da lei, das autoridades legais, ele é um contrato civil, né, e ele tem as suas próprias regras de formação. Então, nesse acordo bilateral, as duas pessoas, né, se comprometem a cumprir os termos do contrato. E caso uma parte falhe, a outra não tem a obrigação de cumprir o contrato. E ela não está mais ligada aos termos do contrato. Isso é no sentido legal, né, de um contrato. Embora, né, nós sabemos, e a maioria das igrejas no Brasil não aceitam como legítimo o casamento apenas como contrato, como união estável. Mas aqui nós estamos falando não do ato em si, do civil, mas da natureza do casamento. Então, o que significa uma pessoa que tem na sua mente o casamento como um contrato? Essa pessoa não casa para fazer o outro feliz, mas ela casa para ser feliz. E ela tem, né, esse contrato ele dura enquanto a pessoa se sentir feliz no casamento. E não raras vezes, né, a pessoa diz, olha, eu não encontrei a pessoa certa, eu não sou feliz e por isso eu preciso ir em busca de uma nova pessoa. E rompe o seu casamento como se o casamento fosse apenas um contrato. E a partir daí, então, eles entendem que podem buscar outro casamento para se satisfazer pessoalmente ou buscar um outro relacionamento. E, no caso, esse relacionamento, o compromisso, ele é muito limitado. Ele é um compromisso que ele tem uma liberdade excessiva. E nós vemos que essas cláusulas contratuais têm como base as leis civis do país, seja qual for o país que esteja inserido. Então, a base do casamento como contrato é a lei. Eu acho que essa pessoa é a pessoa da minha vida, vou casar, e se por algum momento eu não quiser mais essa pessoa não me fizer feliz, então eu vou romper esse contrato e eu posso procurar outra pessoa e a lei me ampara para fazer isso. Essa é a visão mundana, é a visão da sociedade como um todo, como eu já falei, uma sociedade sem valores morais que vive uma crise ética, né? Mas nós vemos que o casamento como aliança, ele tem como base as escrituras sagradas. Então, o casamento como aliança, ele é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, né? Então não abre espaço para outro tipo de arranjo matrimonial.
e ele tem como base a palavra de Deus, porque ele é firmado diante de Deus. E o casamento, de uma forma geral, essa instituição, ela nasceu no Éden, a partir do momento que Deus foi oficiante e foi a testemunha, né, o convidado do primeiro casamento. E ele foi quem realizou a festa e construiu o lar de Adão e Eva. Então Deus criou o casamento com a finalidade de que esse fosse um relacionamento duradouro, sólido e seguro entre um homem e uma mulher. Então Deus, ele é o ministro. Embora muitos de nós, né, cristãos, e aqui como cristãos evangélicos, casamos diante do pastor, diante de uma autoridade espiritual, mas muitos católicos ou de outras vertentes do cristianismo casou diante de um padre, de outro sacerdote, e outros talvez no paganismo, mas fizeram um casamento, seja religioso, seja civil, diante da sociedade você casou, né? Você se casou, mas Deus leva tão a sério que, independente da religião, o casamento ele passa a ser uma aliança. Quando une duas pessoas, e na lição passada nós falamos da união no sentido espiritual, no sentido emocional e, por último, sentido carnal, que vem a ser a consumação do amor. Nesse momento em que há consumação do ato conjugal, há uma aliança, né? Como no Antigo Testamento, quando Deus fez alianças e pactos com o ser humano, seja com Noé, seja com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, com Davi também, Deus ele exigiu um pacto de sangue, né? Foi feito um sacrifício para que então essa promessa, essa aliança fosse válida. E cada aliança, né, tinha uma promessa também decorrente dessa aliança. E o casamento, por assim dizer, de uma maneira simbólica, no ato conjugal, ele é um pacto de sangue entre um homem e uma mulher diante de Deus. Então o compromisso de fidelidade, primeiramente com o cônjuge, um com o outro, mas também um compromisso de fidelidade a Deus. Então não é uma brincadeira, né? Casamento não é brincadeira, e muitas pessoas têm se casado, pensado muito na festa do casamento, na celebração, tem pensado muito nas comemorações, na noite de núpcias, mas não tem pensado em convidar Deus para ser o centro e Ele como o alicerce e o ministrador, o oficiante desse ato tão sagrado. E por isso a palavra de Deus ela nos dá algumas orientações. Em Gênesis 2:24, né, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja que é uma aliança em uma só carne. Provérbios 2:17 diz assim, falando do castigo, né, daquele que abandona que desde a sua juventude aquele que foi companheiro e ignora a aliança que fez diante do seu Deus. Então, Deus abomina a pessoa que abandona, né, o seu companheiro da sua mocidade para se casar com outro ou outra. Por outro lado, também, Malaquias 2:14, há uma pergunta de Deus para a humanidade. É interessante que as grandes questões que nós colocamos para Deus, geralmente Deus não responde de uma forma explícita, mas Ele responde com perguntas. E aqui Deus está respondendo ao povo de Israel porque as coisas estavam dando errado para eles na época de Malaquias, ali no período pós-exílico. E Deus disse assim, vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial ou a mulher da sua aliança, depende da tradução bíblica que nós utilizamos. Então, olhe só, por que estava sobrevindo mal sobre o povo e tantas desgraças na época de Malaquias? Porque os homens não estavam cumprindo essa aliança, não estavam respondendo à altura, estavam sendo infiéis à mulher da sua mocidade. Então a infidelidade ela acontece tanto no adultério, como também em práticas sexuais ilícitas, e aqui nós vemos a pornografia, que não deixa de ser um adultério e tantas outras coisas, e também vemos que essa separação, esse abandono em deixar a esposa
em deixar o esposo, a pessoa com quem você casou, seja por qualquer motivo, para se casar com outro, né, ou para se separar. Então isso é algo que Deus não aprova. E a palavra de Deus ela não muda. A única abertura, vamos dizer assim, a única condição, né, que Deus aceita ou tolera no caso do divórcio é o adultério de uma das partes, se a outra parte não conseguir, não tiver a graça suficiente para perdoar. Então, pode acontecer, mas no caso do casamento de uma forma geral, por outros motivos, não é justificado diante de Deus. E porque a Bíblia diz que até que a morte os separe. Então, veja que Deus ele usa uma analogia. A aliança do homem com a mulher é igual à aliança de Cristo com a igreja. Então, no capítulo 5 de Efésios, versículo 25 e o versículo 31, vai dizer assim: Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, você deve amar a sua mulher, é o mandamento de Cristo. E no versículo 31 diz: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, a aliança que Cristo tem com a igreja, ou seja, Cristo ele tem uma aliança, né, um pacto de casamento. Veja que no Antigo Testamento o casamento não era só depois do ato do casamento em si, mas quando havia uma noiva estava desposada, ela já estava prometida em casamento, ela já tinha que ter a fidelidade de uma mulher casada, né? Então, esse desposado, a igreja está desposada com Cristo. Nós temos um noivo que virá nos buscar, agora falando como igreja. E essa aliança ela foi feita um pacto de sangue. Qual sangue? O sangue que Jesus derramou, se entregando por ela, para ver igreja santa, sem mácula, sem ruga, igreja gloriosa, que vai subir com Jesus no arrebatamento. Por outro lado, está Cristo, né, que ele consumou essa aliança se entregando pela igreja. Então, Cristo é a igreja. A igreja tem o compromisso de manter-se pura e Cristo fez o sacrifício por ela. No arrebatamento, então, essa aliança eterna, ela vai se concretizar de fato quando nós nos uniremos com Cristo e estaremos no céu para sempre com o Senhor. O casamento entre o homem e uma mulher, ele tem a mesma simbologia, porém, o casamento entre o marido e a mulher, ele tem uma validade. Não é eterno, mas é até que a morte os separe. Quando a morte separar, o cônjuge viúvo, né, ele tem o direito de casar com outro, né? Então, a aliança, ela vai até a morte. Tanto que no céu, Jesus disse que ninguém vai se casar e se dar em casamento. Seremos semelhantes aos anjos. Então, o casamento é uma bênção de Deus para nós aqui na terra. Então, vamos comparar um pouquinho aqui o casamento como contrato e como aliança. Tem uma tabela na nossa lição, você pode projetar essa tabela também para os seus alunos. O casamento como contrato, ele é bilateral, formado, mantido e dissolvido voluntariamente por qualquer um dos dois envolvidos. Já a aliança é um contrato unilateral, tempo ilimitado, irrevogável, indissolúvel, válido até a morte, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina em Mateus 19:6. O casamento como contrato é um compromisso limitado e a prioridade é para a vida individual, é a pessoa se sentir feliz. O casamento como aliança, ele tem um compromisso ilimitado, morte e vida independente. Então, eles devem estar unidos e independente das circunstâncias, viver a vida toda até a morte juntos. O casamento como contrato é alicerçado na lei civil. O casamento como aliança é alicerçado na lei divina. O casamento como contrato, ele é firmado visando o benefício próprio. O casamento como aliança, ele é firmado visando o bem da outra pessoa. E aqui está o grande segredo do casamento, aqui está a grande chave, né? Porque a maioria das pessoas casam para ser feliz através do casamento.
E Deus ele requer de nós o amor ágape, o amor altruísta. Além do eros, que é necessário, o amor da paixão, né, o amor carnal, conjugal, que esse tem que fazer parte também, mas esse não se alicerça, ele não é o alicerce. Porque um dia, se esse amor passar, o que vai segurar o casamento em pé é o amor ágape, e é o amor sacrificial, visar o bem do outro. Eu não caso para ser feliz, mas eu caso para fazer o outro feliz. E na felicidade do outro, eu também posso ser feliz. No casamento como contrato, exige o desempenho do parceiro, ele tem que atender às minhas necessidades. Mas no casamento como aliança, o que exige? Exige a confrontação e o perdão diante das falhas que naturalmente vão haver, conforme Mateus 19, 7 e 8. E nós vemos também, né, o casamento como contrato, ele alimenta mais o narcisismo e o egoísmo. E muitos casamentos são baseados na necessidade física, na aparência, na necessidade financeira, e na dependência de ter alguém ou numa codependência, um dependendo do outro, como uma relação doentia. Mas o casamento como aliança, ele é firmado em Deus, ele é firmado na palavra, para os dois caminharem juntos e para resolver os seus problemas juntos, os desgastes causados pelas diferenças, pelos erros, por expectativas frustradas. Então, é uma oportunidade de crescimento. Cada falha, cada dificuldade é uma oportunidade de amadurecimento, tanto no lado psíquico, emocional, crescimento espiritual e a bênção física do casal. Então, esse compromisso, né, da aliança, ele é muito necessário para que o casamento venha a dar certo. Nós vamos ver, né, que alguns elementos da aliança do matrimônio, pelo menos 3 elementos são indispensáveis: a exclusividade, a fidelidade e a intimidade. Então, a exclusividade, ela diz respeito que não admite terceiros, né, não admite poligamia, não admite também adultério de nenhuma das partes, né? Que daí entra também na fidelidade, ou seja, o casal ele tem que ser fiel. E a fidelidade exterior do ato de cometer o adultério, de cometer pecado, seja o pecado presencial ou o pecado virtual, online, né? Porque é virtual, mas não deixa de ser pecado e não deixa de ser real. Então, isso tudo passa o quê? É uma questão de manter a mente pura. O apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o pensamento dos cônjuges deve manter pensamentos puros e de fidelidade, para que possam honrar o compromisso da aliança. Porque o adultério, conforme Jesus falou, ele não começa no ato, ele não começa no coração e nem no órgão sexual, ele começa na mente. Então precisa ser trabalhado a mente de cada um. E o entendimento da intimidade é que garante a união em uma só carne. Então vale ressaltar o caráter íntimo da relação sexual do casal. Essa é a maior intimidade do casal, né? E precisa ser preservado. A intimidade dos dois, não é aceito por Deus que alguém invada essa intimidade. O leito, a Bíblia diz que deve ser sem mácula, é um local sagrado. Então qualquer outro tipo de perversão, perversidade, e aqui a gente pode fazer uma aplicação também, pessoas de repente que têm sentimentos ou pensamentos de deturpação desse ato, vendo, assistindo a cenas eróticas, cenas pornográficas no meio da sua intimidade conjugal, isso é uma afronta à santidade de Deus. Então precisa o casal conversar sobre isso, ter um entendimento e viver uma intimidade pura. Como a Bíblia diz, a noiva ela é um jardim fechado, é um manancial exclusivo do noivo. O marido e a mulher eles devem preservar essa intimidade como um solo sagrado. A cama do casal é um solo sagrado. E nós vemos também que o casamento ele extrapola a individualidade.
Por quê? Porque no momento que nos casamos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao outro, nos doamos ao outro. E é o que Paulo fala aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 7,14. A mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então veja que dentro desse contexto, a mulher ela deve satisfazer o marido, mas da mesma forma o marido deve satisfazer a mulher. Ou seja, o amor, e aqui falando, mais Paulo está falando também do ato sexual, deve ser altruísta, ou seja, não buscar apenas o prazer próprio, mas sim do outro. E para o próximo tópico, então, nós vamos ver o casamento também, os componentes, né, de uma aliança. Então nós vamos ver que uma aliança ela tem dois componentes, que são as promessas e os termos. Então as promessas elas dizem respeito ao compromisso mútuo, né? São promessas que são feitas, os votos diante do altar. Compromisso de amar, respeitar, cuidar, honrar, defender, elogiar, incentivar. E os termos, né, diz respeito às condições às quais o acordo será cumprido. Então eu prometo amar, mas em quais termos? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez, na mocidade e na velhice. Então veja que, independente das circunstâncias, eu tenho que honrar os votos que eu fiz. Esse é o casamento como aliança. E a garantia também de fidelidade no cumprimento da aliança. Então os termos indicam a duração, até que a morte os separem. As promessas, né, indicam o que será feito. E os termos é um juramento direto ou indireto, né, que são os votos estabelecidos diante do altar. Então, uma vez que as pessoas se obrigam pela sua palavra e pelos seus votos a cumprirem esses termos, essas promessas na noite de núpcias, elas vão ser felizes apenas se cumprirem aquilo que prometeram. E isso, né, são obrigações diante de pelo menos duas pessoas, principalmente diante do parceiro e diante de Deus. Então, se eu não cumprir, eu estou pecando contra o meu parceiro e contra Deus. E também, por que não dizer, diante das testemunhas, diante da família, da igreja reunida, de todos ali envolvidos nesse ato, que é a celebração do casamento. Então nós, encaminhando aqui para o final da lição, vemos, né, que como cumprir a aliança, né? Então nós temos que considerar Deus, a aliança e as funções. Então nós vemos que Deus, ele estabelece, né, a aliança, e nós vemos que nós temos obrigações e para desfrutar benefícios. Então, para alcançar benefícios, eu preciso cumprir obrigações. Você quer ser beneficiado pelo casamento? Cumpra as suas obrigações. Um exemplo. Primeiro, considerando a Deus como parceiro ativo da aliança. Então, Deus ele faz parte da aliança. Não é como casado, eu não tenho que pensar que eu sou casado apenas com a minha esposa, mas eu sou casado com a minha esposa diante de Deus. O cordão de 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. Também considerar o casamento uma aliança indissolúvel, né? A palavra, eu quero me divorciar, eu quero me separar de você, esse tipo de palavra não deve estar no meio de um casal que casou com uma aliança diante de Deus. Também submetendo-se aos desígnios de Deus para o matrimônio, ou seja, cada um exerce sua função e o papel dentro do lar como o Senhor instruiu. Então nós vamos ver que o marido tem papéis e a mulher tem papéis. Ambos têm o mesmo compromisso, a mesma obrigação, só que têm papéis diferentes. Esses papéis no casamento é que muitas pessoas não entendem. Então na questão, por exemplo, do papel do marido, da autoridade do marido, a autoridade da submissão da mulher a muitos usos e abusos e que vão ser esclarecidos nas próximas 2 lições. O papel do marido e o papel da mulher. Mas nós precisamos entender que há funções específicas e temos que nos esforçar para cumprir isso.
Além disso, né, nós temos que praticar todos os atos de amor. Então, o amor, né, o amor colocado em prática é o que vai fazer diferença na vida do casal. Mantendo a pureza moral no contexto do casamento. Então, como eu já falei, começando pela mente. Se começar pela mente, se você tiver um pacto, uma aliança com Deus e colocar, né, esse pacto, essa aliança com Deus e com o seu cônjuge acima de qualquer coisa, então você não dará brecha. Você precisa ser curado ou curada, né, em não aceitar o divórcio em nenhuma hipótese. Isso é uma fortaleza da mente que precisa ser quebrado. Por exemplo, se você a qualquer momento fala em se separar, não te amo mais, não quero mais ver com você, isso aí tem que ser trabalhado em uma libertação, em uma cura da alma, para que você vença essa fortaleza mental, que são fortalezas que o diabo constrói na mente das pessoas. E também o compromisso de ter uma vida pura, como Jó falou, né? Colocaria eu os olhos em uma virgem, né? Atentaria eu para uma virgem? Jó está dizendo que ele se fazia de cego para não olhar para uma mulher que lhe chamasse atenção, que fizesse com que ele despertasse o desejo sexual. Então é uma aliança, né? Ele fala inclusive isso: eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não vou colocar meus olhos em uma virgem. Por isso que Jó foi considerado um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então tem pessoas que procuram o mal, mas nós precisamos nos desviar do mal. Tudo aquilo que faz você ser tentado na área da imoralidade, você deve evitar e deve trabalhar diante de Deus para evitar isso e vencer, né? Independente da circunstância, vencer. Então, dos exercícios se em algum momento você é tentado, analise esse momento. Se é o momento que você está sozinho, se você está viajando, se você está no meio de pessoas do sexo oposto, onde você está, com quem você está, que tipo de conversa, que tipo de filme, que tipo de vídeo, que tipo de bate-papo nas redes sociais que leva à tentação, e você deve cortar isso pela raiz. Né? Manter o compromisso da pureza sexual. Outra coisa é ser altruísta, generoso no relacionamento físico sexual. Então, o altruísmo, a alteridade, ter o outro em estima, é o que Jesus falou, que nós precisamos honrar o outro, principalmente o homem, honrar a mulher como o vaso mais fraco. Então, o homem tem esse compromisso de fazer com que a mulher seja satisfeita e não apenas ele, né? Então, esse é um compromisso. E ser generoso, né? A generosidade mútua. E também, por último, o amor incondicional. Inicialmente, as pessoas se casam por amor e depois o casamento deve sustentar o amor entre o casal. Então, casamos por amor, por paixão. O que fazer se o amor esfriou? É lutar para reacender a chama do amor, mas com uma base. Eu estou alicerçado na rocha, estou alicerçado em Cristo, e o meu casamento é a base. Se o meu casamento não tem o amor que tinha, aquele primeiro amor, lá no tempo de namorados ou no tempo de recém-casados, esse amor precisa ser restaurado. E aí é onde precisa se buscar, primeiramente em Deus, aproximar-se de Deus, para o casal se aproximar um do outro também. E aqui ajuda, né, do aconselhamento. A nossa igreja dispõe de cursos, né, do Casados para Sempre, outros cursos, inclusive o próprio Discipulado Família Cristã. É uma boa opção para você ter um casal que tenha bom relacionamento entre eles, que tenham essa boa vivência no casamento, que já passaram por lutas e dificuldades sozinhos e podem ministrar a vida deles, né, e a palavra de Deus para que você, no teu casamento, tenha então esse renovo tão necessário, tão importante. E também, né, nós temos aqui que a aliança, ela nunca deve ser rompida. Ela tem um preço alto, né? Mas como Jesus entregou a sua vida pela noiva, você e eu devemos entregar a nossa vida. É o marido entregar a vida para a esposa
lutar pela vida do marido, entregar-se com todas as forças para um relacionamento duradouro, ou seja, cumprir a aliança é fundamental, inclusive entregando a sua vida, as suas paixões e os seus desejos. Nós concluímos que o casamento, dentro das normas bíblicas, é aliança com Deus e com o cônjuge e requer do marido e da esposa exclusividade, fidelidade e intimidade. Espero ter ajudado você, nessa pré-aula, tanto nos grupos de discipulado como também na Escola Bíblica Dominical, que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar casamentos, abençoar famílias, em nome de Jesus. E nós vamos deixar aí na descrição do vídeo os contatos do Discipulado para o Brasil, o nosso site, que é www.discipuladoparobrasil.com.br, que você pode entrar em contato conosco. E nós montamos agora 2 grupos também para dialogar, discutir e colocar recursos, subsídios, inclusive os slides e o material do mestre no WhatsApp. Então nós temos o grupo no WhatsApp e o grupo também no Telegram, WhatsApp e Telegram. Então você pode ver na descrição aí o link direto para você entrar no grupo e vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom interagir com você. Se você ainda não adquiriu essa lição e você quer receber, nós podemos mandar uma amostra grátis para o seu endereço, para a sua casa. E se você quer ministrar na sua escola dominical, na sua igreja, nos grupos de discipulado, no grupo de casais, no departamento de família, nos procure, nos contate, nós temos um preço muito especial, preço de custo para as igrejas, para poder abençoar o reino de Deus, na visão do Discipulado para o Brasil, do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e que também é um dos grandes apoiadores da família nesses últimos tempos. Então que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, uma ótima aula, um ótimo encontro e que Deus abençoe em nome de Jesus.